Abra a sua Bíblia em Mateus 5. Mateus 5, hoje nós vamos falar a partir do verso 11 até o 16. Mateus 5, verso 11 até o 16. Jesus tem nos ensinado a respeito da verdadeira felicidade. Ele tem dito que, como o rei deste reino, a cultura desse reino é diferente da cultura do mundo, é diferente da cultura do poder, do sucesso, do status, é diferente de um mundo que faz guerra, um mundo que só pensa no seu próprio umbigo. O reino de Jesus é diferente. Por quê? Porque no reino de Jesus, os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. No reino desse rei, aqueles que choram serão consolados. No reino de Jesus, os mansos herdarão a terra. E não os poderosos, não os vingadores. No reino de Jesus, aqueles que conseguem olhar para as pessoas, conferindo elas dignidade. Aqueles que têm fome e sede da justiça, daquele que pode fazer justiça, aquele que restaura todas as coisas. É desse rei, é essa felicidade que Jesus está dizendo à multidão, aos seus discípulos: bem-vindos ao meu reino. No meu reino, o ser vem antes do fazer. No meu reino, somente aqueles que reconhecem, que precisam, que dependem, esses são verdadeiramente felizes. É nesse reino, é essa felicidade que nós somos chamados para viver. Muitas pessoas querem ser felizes a qualquer custo. Entendem que de fato a felicidade é um lugar, é onde eu chego, um ponto que eu caminho para. Mas Jesus está dizendo que não. A felicidade não tem nada a ver em algo que eu chego, porque ela não é um fim em si mesmo, mas é um caminho de valores, de princípios, de identidade, que nós recobramos quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando Ele reorganiza os amores dentro de nós, quando Ele limpa o nosso coração de toda idolatria, quando Ele nos confere uma mensagem de paz para as pessoas, quando nós somos aqueles que abraçam e não oprimem. Quando nós somos misericordiosos como recebemos misericórdia deles, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a tua glória, glória como do unigênito do Pai. Por isso, a felicidade de Jesus não é circunstancial, a felicidade de Jesus não é momentânea, a felicidade de Jesus não é apenas emotiva, mas a felicidade de Jesus começa no coração daqueles que vivem a partir do reino que é chegado, do reino que chegou com o Messias, o Salvador. Por isso, Jesus está dizendo: olha, quando vocês, verdadeiros cristãos, crentes, quando vocês fazem parte de um novo reino, de uma nova história, vocês serão perseguidos, porque o mundo odeia quem ama com verdade. O mundo odeia aqueles que são diferentes, mesmo quando estão agindo em amor para com eles. O mundo odeia quem não anda na cartilha deles, porque o mundo jaz no maligno, o mundo foi corrompido pelo pecado, a morte entrou pelo pecado, todos morremos. Estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Deus nos deu vida com Cristo, enquanto ainda éramos pecadores. E essa maneira, essa felicidade que Ele vai nos dizer a partir de Mateus 5. No verso 11, Ele acaba de dizer que bem-aventurados são os perseguidos. E Ele então vai dizer o porquê. E vai nos chamar a instâncias diferentes, e Ele vai nos ensinar quando, a partir do verso 11, diz assim: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa
os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vemos aqui Jesus dizendo algo que parece loucura aos olhos do mundo. Como assim eu devo me alegrar e me regozijar se as pessoas me perseguirem? O que Jesus está dizendo aqui? Ou você que conhece um pouco da história da igreja, você vai se levantar e falar: espera aí, a igreja que eu conheço da história, das cruzadas, não é essa igreja que é perseguida, mas que persegue. O que Jesus nos ensina aqui é que existe, primeiramente, uma noção de que aqueles que são de Cristo não precisam retaliar, se vingar para ser. Porque quem retalia, quem vinga, busca autopreservação. Busca os seus direitos como se os seus direitos fossem a última coisa, a coisa mais importante da vida. Por mais que sejam os seus direitos, por mais que nós buscamos e temos em nós essa vontade, esse ímpeto ou esse instinto de autopreservação, o que Jesus está dizendo é que na realidade do reino de Deus, quando nós somos pacificadores, misericordiosos, quando nós somos pobres de espírito, quando nós temos fome e sede de justiça, quando nos perseguem por causa da justiça, nós não vamos revidar. Por quê? Porque nós somos de outro reino e sabemos que os nossos direitos estão garantidos em Cristo. É a nossa certeza da esperança. A esperança para o mundo de hoje, a esperança para aqueles que não têm certeza do fim das coisas, é apenas um e se, um talvez, um pode ser. É como se fossem aqueles que fazem figa e fica lá, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, mas nada acontece. Porque não são as palavras, o pensamento positivo que garantem a nossa esperança. Mas a Bíblia nos diz que Jesus é a nossa esperança. Ele é a âncora. E Ele nos concedeu o seu Espírito como garantia, como penhor da nossa herança. Porque o que Jesus está dizendo é justamente: olha, vocês estão garantidos em mim e vocês estão aí para anunciar o reino do qual eu sou rei. E vocês foram transformados pelo meu perdão, vocês agora são filhos de Deus, vocês agora enxergam um mundo diferente, a maneira como vocês se relacionam com as coisas mudou, com as pessoas mudou, e ninguém consegue suportar isso quando você chega em um lugar e você é diferente, não no sentido de ser chato, mas você é compassivo, amável, mas você não compactua, você mostra um outro lado das coisas com amor e graça. Essas pessoas não conseguem. E Jesus fala: olha, eles perseguiram a mim, eles perseguiram os profetas, portanto, regozijem-se, alegrem-se. O que Jesus está dizendo é que não é para sermos bobos, falando assim: estou sendo perseguido, ou seja, buscar a perseguição. Lembre-se de Silas e Paulo e Silas, cantando na prisão. Sabe por quê? Eles não estavam cantando porque eles estavam presos. Eles estavam cantando porque eles estavam vendo Jesus sendo glorificado na vida deles e eles se parecendo com Jesus. E assim como Jesus foi perseguido, estavam o perseguindo também.
Regozijamos porque somos um sinal do reino de Deus e sabemos que temos um propósito para esse tempo: sermos sal e luz do mundo. Isso é o que Jesus fala verdadeiramente na sequência, no verso 13. E ele diz assim: olha, regozije porque grande a recompensa de vocês nos céus. O céu aqui não tem esse sentido de algo físico lá em cima, mas porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele irá consumar, restaurar todas as coisas, haverá um novo céu e uma nova terra. No reino estabelecido de uma forma concreta. E Ele diz, olha, nesse reino, nos céus, no meu reino, na nossa história, no novo mundo, na nova sociedade de Deus, a recompensa de vocês será grande. É o que nós chamamos de galardão. A Bíblia não é muito clara sobre o que é, de fato, o galardão. Certamente não é nada parecido com aquilo que é galardão nesse mundo. Se você pensa, olha, pastor, eu vou ter um galardão no céu. Eu vou ter o carro importado que eu sempre quis. Eu vou ter a mansão que eu sempre desejei. Eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Irmãos, entenda. O reino de Jesus é de ponta cabeça. Os valores são inversos, são contraculturais, são diferentes. Então, o galardão, o que a gente anseia, o que a gente busca no reino de Cristo é justamente algo inverso a essas coisas materiais que o mundo valoriza. Portanto, eu não creio que possam ser coisas assim. Mas a Bíblia não é clara sobre como é. O que é? Portanto, nos resta apenas ter certeza de que aquele que de fato prometeu é fiel e justo para cumprir. E que, no mínimo, haverá um sentimento de plenitude, de parte da missão, de sermos agentes da história do reino. No mínimo, nós que estamos engajados, sendo de fato, sabe, um povo feliz por participar disso, no mínimo, nós chegaremos com Cristo nessa sensação de falar assim, cara, eu vivi a eternidade enquanto ainda havia o parênteses do mundo caído. Eu vivi o reino enquanto o mundo ainda estava sendo restaurado. Eu fui um embaixador de Cristo, eu anunciei a mensagem, eu fui misericordioso, eu fui alguém que pregou e que anunciou paz, eu fui um reconciliador, eu participei e agora nós vamos viver. Porque se o Sermão do Monte terminasse nesse versículo 12, pode ser que as pessoas entendam apenas como um código ético do reino desse rei chamado Jesus. Mas, da mesma forma que Deus Pai enviou o Filho para vir ao mundo, para salvar o mundo, Deus está constituindo, salvando um povo para si, com um propósito também de sermos esses embaixadores, e por isso, no verso 13, ele segue dizendo assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus faz uma transição
daquilo que é a contemplação do seu ensino sobre o caráter do crente, as características do crente, para agora dizer a função daqueles que são do reino, porque o reino já é deles, dos pobres de espírito e dos perseguidos, a função, o propósito do crente no mundo, dentro daquilo que Deus planejou para nós. Portanto, qual é a relação entre o cristão e o mundo? Jesus diz, aqui é no verso 13, vocês são sal. E o sal, ele tem algumas coisas muito interessantes, que a primeira coisa que nós temos que entender é que o sal, ele não é um produto para si mesmo. Ninguém compra um pedaço de carne, uma picanha gostosa, põe sal, e quando serve na mesa, vem alguém e diz assim, nossa, que sal gostoso, aonde você comprou esse sal? Não, fala assim, nossa, que picanha gostosa. O nosso papel, segundo Jesus, é de dar sabor às coisas, de dar sabor às pessoas, de restaurá-las à sua identidade, ao seu propósito, ao seu valor. O nosso papel não é de sermos aqueles que aparecem, que recebem a glória. Nós não somos a picanha, nós somos o sal. Nós conferimos sabor, nós damos preservação, sabor, aquilo que nós somos aplicados, ou seja, nós estamos sendo de fato aplicados no mundo, logo nós estamos dando sabor, porque aqui diz, como pode restaurar o sabor se o sal deixar as suas características? Não servirá para nada. Uma das coisas que o sal tinha como função dentro desse tempo bíblico, aonde não tinha freezer, geladeira, não tinha nada. O sal preserva. O sal é um agente contra a putrefação. O sal, então, se nós somos sal, subentende-se que se Jesus está dizendo que somos sal, existe um caráter de podridão neste mundo e de falta de sabor. Porque o sal só é funcional, ele só tem propósito se ele for dar sabor ou preservar alguma coisa. Quando algo necessitava de ser de fato guardado, preservado, enchia-se de sal, porque a carne não tinha como apodrecer se ela estava envolta no sal. O sal preserva o que é. O sal mantém aquilo que é natural, vivo, orgânico. O sal, nós somos esses preservadores, nós somos esses que demonstram num mundo caído, num mundo em putrefação, num mundo perdido em si mesmo, nós somos aqueles que estamos no mundo para preservar, para, de alguma forma, manter, e sermos aqueles que demonstram que são aplicados no mundo e não deixam com que o mundo se perca por si só. De alguma forma, nós somos aqueles que Deus demonstra como misericórdia para com os que não o reconhecem ainda. Porque Deus chama um povo para si, Deus me salvou, Deus te salvou e Deus te colocou como função nesse mundo para que você seja sal, para que você dê sabor e preserve e para que você aponte algo diferente de você mesmo, que é aquilo que de fato todo o mundo faz. O mundo não quer ser sal, porque o sal em si mesmo não tem valor algum se ele não aplicado a algo. O sal valoriza aquilo que ele é aplicado. Ele traz
um sabor, ele traz uma beleza, ele traz identidade, ele traz propósito. O sal realça. É a mesma coisa que você pegar um frango aí na sua casa e você vai lá, frita o frango sem sal. É como ter um pedaço de nada, uma coisa sem gosto, que só tem valores nutricionais, mas o sal fala assim, que frango gostoso. O sal preserva, mas também existe uma outra coisa que o sal faz. O sal traz sede. Ou seja, uma das coisas mais lindas que a igreja deve viver, a igreja deve entender, é que ela não deve brilhar em si mesma para a sua própria glória. Ela deve realçar a pessoa de Jesus sendo aplicadas nas vidas de cada pessoa dessa sociedade. Algo triste no nosso mundo é que nós estamos muitas vezes trancafiados dentro dos prédios, dos templos, e nós estamos deixando de ser sal. Porque um bando de sal reunido junto não tem a capacidade de dar sabor, de preservar e de trazer sede do que um bando de sal espalhado na sociedade para conservar, para preservar, para trazer sabor, para trazer identidade. De fato, um cristão é alguém que, por ser sal, ele afeta todas as pessoas ao seu redor. O sal, ele tem essa funcionalidade. Como tem sido na sua vida? Você tem salgado a vida das pessoas aí na sua casa? Você tem salgado, dado sabor? Você tem preservado aquilo que é importante? Você tem realçado a pessoa do Senhor Jesus na sua vida? Você tem sido alguém que sabe que é alguém que chega nos lugares e traz contribuição, traz paz, traz amor, ou você é aquele cara, aquela moça que vem e só traz divisão, guerra, problema, fofoca? Todo cristão precisa entender que ele não foi chamado para ficar dentro do saleiro. Nós não fomos chamados para viver dentro de templos, de igrejas. Existe uma má compreensão nossa tamanha, quando nós achamos que tem que ter culto todo dia, que temos que vir na igreja todo dia. Irmãos, a igreja não é isso aqui. A igreja não é esse templo do qual eu estou pregando, do que nós vimos, cultuamos a Deus nesse dia. A igreja não é um bando de tijolos, mas a igreja é um povo que está espalhado por toda a terra, salgando, preservando, dando sabor a um mundo que está cada vez mais podre, cada vez mais perdido, cada vez mais mal cheiroso. E uma das coisas mais lindas é que quando nós agimos sobre a sociedade, quando nós afetamos todas as esferas da sociedade, quando nós somos sal no trabalho, sal na família, sal em todos os cantos dessa terra, quando nós assim o somos, as pessoas nos procuram e perguntam sobre mais. Porque o sal, ele traz sede não somente para algo que é muito salgado, porque sal demais estraga. Por isso, nós somos aqueles que têm que ter a medida certa, a sabedoria, para que após o sabor ser realçado, a pessoa vire para mim e para você e fale assim, o que você tem de tão diferente? Aí você vem, eu tenho diferente o Senhor Jesus.
eu encontrei a felicidade não como um ponto final, mas como uma relação, um prazer que eu tenho no Deus eterno. Mas para isso, nós precisamos sair do saleiro. Para isso, nós precisamos voltar a compreender o que é o ser igreja. Igreja não é um lugar aonde vamos, mas é o que nós somos. Igreja não é um bando de pessoas vivendo juntos para os seus próprios interesses, adorando a Deus, mas igreja são aqueles que são chamados para fora. São aqueles que foram separados, reservados para que Deus trabalhe, e que Deus trabalhe não apenas naqueles que Ele chamou, mas para uma função, para uma missão, para anunciarmos as virtudes de Deus para todas as nações. E o texto diz, se o sal perde o seu sabor, ele não serve para nada e não tem como restaurar. Ele vem e diz, olha, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todas as coisas. Existe algo sobre a luz que é tão real quanto o sal. A luz, ela não tem a função de brilhar para si mesma. Assim como o sal não tem função de salgar, de ser esse dono da cena. A luz, ela joga luz, ela traz a realidade, ela traz a clareza, ela tem uma função pública. Portanto, Jesus diz, vocês são a luz do mundo, porque aqueles que são luz do mundo são aqueles que jogam luz sobre aquilo que está em trevas. Porque se nós somos a luz do mundo, subentende-se que o mundo está em trevas, que o mundo está na escuridão. E sempre que nós estamos vivendo em algo escuro, nós não temos certeza da realidade. Nós não temos certeza do que é de fato. Não sei se você se lembra do mito das cavernas de Platão, aonde tinha uma grande caverna e algumas pessoas estavam acorrentadas, viradas para o muro, para a parte de dentro da caverna. E elas não tinham como olhar e nada. E de repente elas viam, projetada no muro da caverna, imagens, sombras como de monstros, e ficavam aterrorizadas. Ou seja, a realidade delas não era a realidade, mas era uma luz que estava atrás dela, projetando a sombra, que quando eles foram libertos, eles viram que eram de fato as pessoas passando fora da caverna, ou seja, que havia uma realidade fora da caverna. Nós somos luz no sentido de mostrar às pessoas que existe uma outra realidade fora da caverna, fora das realidades, das sombras, daquilo que é, talvez uma grande ilusão sobre a realidade desse mundo. Aquilo que está também, somente recluso, fechado a esse tempo, a esse cronos, achando que nós não temos qualquer saída, que Deus não existe sobrenatural, não existe eternidade, e que aqui se faz, aqui se paga, eu tenho que correr atrás, eu tenho que matar um leão por dia, e eu tenho que provar quem eu sou. Não! Essa realidade é a realidade de quem está preso na caverna. E usando disso, um dia, não fomos nós que nos libertamos da caverna, mas foi Jesus que nos libertou da caverna. Jesus tirou de nós. E a vida cristã é justamente esse novo exercício
de mexer os membros para conseguir olhar para a luz. Olhar para a luz que é Jesus. Mas quando nós encontramos com a luz, quando nós encontramos Jesus, Jesus nos restaura, Jesus nos faz filhos, Jesus se torna o primogênito dentre muitos e diz, olha, vocês também são luz. Vocês são a luz do mundo. Ou seja, vocês trazem à tona a realidade, vocês trazem à tona o que não é ilusório, vocês trazem à tona o que não é vivenciado somente por um momento, por uma circunstância, mas vocês trazem à tona um relacionamento, uma felicidade, uma certeza que está totalmente ligada a um relacionamento eterno com Deus. Vocês trazem à tona que Deus existe, que Ele nos ama, que Ele veio nos salvar e que Ele está restaurando todas as coisas. A luz traz clareza, conhecimento sobre o coração. Uma das coisas que eu gosto é que a luz do qual Jesus diz que somos, porque Ele é, ela também ilumina a podridão, as trevas do nosso coração, do coração das pessoas, porque quando nós vivemos ao lado de alguém, quando nós estamos vivendo como luz e como sal, essa luz, essa diferença, essa maneira diferente de vivermos, ela demonstra, ela coloca, ela deixa claro que existe uma escuridão no coração da outra pessoa, porque ela traz conhecimento sobre a sua própria existência. Eu gosto muito de andar perto de pessoas que me inspiram. De pessoas que eu olho e falo assim, puxa vida, esse cara mostra que eu ainda sou um Zé Dendágua, um Zé Mané, que eu ainda tenho muito para caminhar. Sabe, alguém que é tão cheio de Deus, tão parecido com Jesus, que eu olho para ele e como se ele, sem percebesse a luz que ele é, coloque a minha, tudo que eu sou, aquilo que eu tento talvez esconder, fica claro. Nós somos esse povo que precisa trazer clareza, expor as coisas, não nesse sentido ruim, mas expor a realidade, expor a luz, trazer as pessoas. Por isso, a luz tem função pública. Toda luz só serve se ela não estiver sobre ou debaixo. Ela só serve se ela estiver no lugar apropriado, no lugar público. É a mesma coisa aqui deste templo. Eu estou sendo iluminado. Por quê? A imagem só fica clara, nítida, bonita, por causa das luzes que estão aqui, jogando sobre a cena, sobre mim, sobre aquele que fala, sobre aquele que prega, para que aquilo que ele faz, aquilo que ele se move, fique claro para as pessoas. A luz, ela tem essa função pública, porque ela não pode servir para nada, por isso o crente também é esse agente público. Você não pode ser o crente 007, que ninguém sabe que você não é crente, que fala assim, olha, fulano de tal é crente, nossa, nunca vi. Se você vive isso, se as pessoas convivendo com você não percebem que você é cristão, querido, tem alguma coisa errada na sua vida. Porque então mostra que os seus valores são iguais, que a sua forma de pensar é igual, que a forma que você vive não tem nada diferente desse mundo. A luz só traz clareza, uma nova realidade, se ela estiver em cima dos postes, se ela estiver nos altos do monte, se ela clarear, se ela estiver apropriada publicamente, aonde todos podem ser iluminados por ela. Senão, não tem valor algum. Será que você é um luzeiro deste mundo? A partir de Paulo nos diz que nós somos os luzeiros deste mundo? Ou você é um crente
como meu filho fecha a porta do seu quarto, entra debaixo lá da cama dele e liga uma lanterninha desse tamanho. Porque é isso que Jesus está dizendo, olha, assim brilhe a sua luz diante dos homens. Assim brilhe a sua luz, o teu testemunho. Jesus está aqui falando de testemunho. Porque a luz tem propósito de iluminar o outro e não a si mesmo. Infelizmente, muitas vezes nós vemos um povo crente que quer ser iluminado e não iluminar. No sentido de que quer receber aplausos, de que quer ser o mestre das cenas, então não tem como ser luz. Porque a luz, ela não olha, ela não joga os raios, os feixes, ela não dá notoriedade para ela mesma, ela tem uma função. Você já deu aplauso para os refletores do estádio? Parabéns, refletores, vocês são muito bons. Não. Vocês aplaudem, nós aplaudimos os jogadores. Aqueles que a luz ilumina. E uma das coisas mais lindas que eu vejo em Jesus é justamente isso. Jesus, ele nunca teve em si, a sua luz, ele nunca virou os seus raios de luz para si mesmo. Jesus nunca pegou a luz, colocou sobre ele e falou assim, veja o tanto que eu sou bom. Jesus virou a sua luz porque ele é a luz dos homens. E julgou sobre mim e sobre você, para que você visse a sua realidade e se tornasse um pobre de espírito, para que você visse a sua realidade e chorasse buscando ser igual, sendo limpo, para que você recobrasse a sua humanidade na mansidão, para que você tenha fome e sede do que é real. Somente quem coloca luz, somente quem enxerga, consegue ser aquilo que Jesus disse nas bem-aventuranças. Por isso Jesus está nos dizendo, olha, vocês fazem parte do meu reino, vocês estão nesse mundo não para uma posição apenas, não vivam como aqueles que são salvos e ficam aí bebendo, comendo, até que eu volte. Não, iluminem, salguem, preservem, joguem a luz sobre os outros. Por quê? Porque luz e sal é uma vocação que não pode ser escondida. Quem esconde a sua vocação, a sua fé, quer dizer que tem fé em outra coisa, tem vergonha de Jesus. O verdadeiro cristão não deseja se esconder, não deseja ser escondido, não reconhecido como um cristão. Eu lembro, há muitos anos atrás, nos primeiros dias, lá na faculdade de jornalismo, a primeira coisa que eu fui dizer ao me apresentar foi, eu sou o Luiz Felipe e eu sou cristão. Aí você pensa, que responsa é? Pois é. Toda função requer uma responsabilidade. Todo cristão é chamado para ser, fazer, salgar, iluminar. Por isso, todo verdadeiro cristão, ele não se esconde atrás de outras coisas. Ele quer mostrar a sua luz na faculdade, na família, no trabalho. Ele não quer ser desconhecido. Existe uma coisa que eu e você temos que entender. É que todo crente é pessoa pública. Todo cristão é visado. Pense você lá no trabalho. Você está dentro de uma equipe de 3 pessoas, aonde você é o único cristão, o outro é um ateu e o outro é um ateu graças a Deus. E de repente, o ateu chega
lá no serviço contando que ele fez algo que para nós cristãos é incorreto, que ele foi infiel à sua esposa, exemplo. E ele conta isso de uma boca boa, falando como se nada tivesse errado. O ateu ao seu lado, graças a Deus, vai falar assim, pô, velho, tal, é isso aí, tal, é tudo mais, você tem que mais é ser feliz. Não é assim? E imagine que você seja pego com algo muito pior, ou não, desculpe, com algo muito menos sério, que você tenha esquecido de devolver a caneta cara do seu chefe e levou ela para casa. E que de repente seu chefe pergunta para você, você esqueceu, não sabe onde pôs, e você está sendo acusado de ter roubado a caneta do seu chefe. Pelo fato de você ser um cristão, você pode ter certeza, vai todo mundo apontar o dedo. Você não é crente? Não é pastor? Não é assim? Irmãos, o cristão, ele é tão pessoa pública que, por mais que as pessoas que não creem em Cristo e não creem nos valores de Cristo e não vivem os valores de Cristo, quando nós que dizemos cristãos estamos fora dos valores de Cristo, essas pessoas são as primeiras a nos recobrar e falar assim, olha, você falou que é crente e você não está vivendo assim. Não é verdade? Por quê? Porque nós temos uma função e o mundo anseia. E ele quer, e ele cobra isso. Se você é um cristão, você pode ter certeza. Se você se declara um cristão, você pode ter certeza que as pessoas estão olhando para você com olhares totalmente diferentes. Infelizmente, nós hoje somos de todas as pessoas, católicas ou nós crentes no Brasil, evangélicos ou católicos, a soma daqueles que se professam crentes em Jesus chegam a mais de 80% da nação brasileira. E você, então, se pergunta, onde está a preservação da moral cristã, dos valores cristãos, da família de Deus? Onde estão os valores, onde está o sabor de um povo que se diz 80% cristão? O nosso problema não é de confissão, o nosso problema é de testemunho. Por quê? Porque nós deixamos de preservar, nós deixamos de salgar, nós deixamos de trazer sabor, porque nós continuamos vivendo pelos valores que a sociedade nos impõe e nós construímos um ser evangélico, aonde hoje nós temos até já os evangélicos não praticantes. A cada 3 pessoas que se dizem evangélicas, uma não frequenta mais uma igreja evangélica. Por quê? Por que será, irmãos? Por que será que nós vivemos em uma nação que evangélicos já são mais de 40 milhões de pessoas e as cidades onde nós vemos mais igrejas evangélicas têm os mesmos índices de crime, aonde o número de divórcio na igreja é o mesmo do número de divórcio dos não cristãos? O que está acontecendo conosco? É porque nós lemos Mateus 5, 6 e 7 e nós nos esquecemos. Nós
nos tornamos talvez religiosos. Pessoas que vivem para Deus, para que Deus faça algo para nós. Pessoas que não querem aprender, receber valor, receber a vida de Jesus, mas querem que Jesus nos abençoe para vivermos a vida que bem entendermos. Existe alguma coisa errada e nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus para que Deus fale com cada coração. Eu preciso me dobrar diante de Deus e orar diante do Senhor, falar assim: Deus, restaura o seu propósito na minha vida. Restaura a minha relação com o Senhor. É por isso que nós dizemos e pregamos nesses cultos, na série Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças, que é o começo do Sermão do Monte, e você não pode deixar de entender que não são talentos naturais. Eu sou pobre de espírito, eu sou manso, mas eu não sou tão pobre de espírito, eu choro muito, não, irmãos. Ou você está, nessa estrada, ou você não tem nada. Ou você entende que o primeiro passo é como um jogo de tabuleiro. Você é pobre de espírito, por isso chora. E então é manso e vai herdar a terra. Fala assim: não, acho que eu não sou manso. Então você tem que voltar lá do início. Pobre de espírito, chora, manso, fome e sede de justiça, misericordioso, puro de coração, pacificador, perseguido por causa da justiça. Felizes são aqueles que andam no jogo, no tabuleiro, nos valores, que se colocam vulneráveis diante de Deus. Porque só esses conseguem salgar. O problema é que nós deixamos de ser sal, nós deixamos de chegar na 18ª casa do jogo, porque nós não passamos pela primeira. Nós não passamos pelo processo, nós não nos deixamos passar pelo processo de Jesus. Nós não nos deixamos porque nós não queremos nos arrepender. O Sermão do Monte é essa mensagem de retorno, essa mensagem de um novo reino, essa mensagem de um novo povo. Um povo que não quer brilhar para si mesmo. Um povo que quer brilhar à luz de Cristo, viver como embaixadores desse reino, um povo diferente. Talvez você é alguém que fala assim: puxa vida, pastor, eu acho que eu me encaixo nessa vida. Eu quero orar por você. Talvez você é alguém que se sente pesado porque você ainda quer dominar a sua vida e que hoje você fala assim: pastor, eu quero esse Jesus, eu quero esse Senhor, eu quero esse que me leva, que é a minha esperança. Eu quero salgar a minha família, eu quero dar sabor, mas eu quero ter sabor antes primeiro, pastor. Eu quero ser luz, mas eu preciso que a luz do mundo ilumine meu coração, Ele é a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. Por isso, nessa hora, você que quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que quer também se livrar das amarras da religião. Você que quer voltar aos caminhos de Jesus, a vir a primeira parte do tabuleiro, pobre de espírito. Você que quer hoje chorar, porque você olha para você e vê que você não parece com aquilo que Deus criou para ser. Eu quero orar por você nessa hora. Você que está agora dizendo: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, ou eu retorno aos seus caminhos. Eu vou orar por você, mas após a minha, logo após que eu ore por você, eu quero
que você ligue para os números que vão agora aparecer na tela. Porque nós vamos receber você, orar novamente por você, nós vamos abraçar você, nós temos uma equipe preparada para ouvir você. Mas se você não pode ligar também, nós temos uma outra maneira. Você vai enviar um e-mail para mim, quarta@lagoinha.com. quarta@lagoinha.com, nós vamos responder você, nós vamos enviar um livro para você e você também será engajado em uma igreja saudável. A igreja mais próxima da sua casa, que esteja também próxima da sua Bíblia. Se você nunca leu a Bíblia, compre uma, leia a partir de João e conheça mais sobre esse Jesus que nos chama. Então eu vou orar agora. Orar por cada um também que precisa de um toque de Deus nessa hora. Pedindo que Ele sonde os nossos corações e Ele restaure nas nossas vidas, na igreja brasileira, a nossa função. Por isso, eu oro nessa hora por você. Você que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ou você que volta aos seus caminhos. Pai, eu abençoo essas pessoas que hoje entenderam a Tua palavra e reconhecem o Senhor. Eu peço que o Senhor as ilumine nessa hora, que elas possam, Pai, reconhecer os Teus caminhos, que elas possam Te buscar, Senhor, que o Senhor as livre de todo mal, que o Senhor as livre de todo intento das trevas. Aqueles que voltam aos Teus caminhos, Senhor, eu abençoo, que eles possam lembrar as pessoas que se importam com eles e ligar para elas, ou que o Senhor levante pessoas para reengajá-las, Pai. Eu oro também por todos aqueles irmãos e irmãs que se veem sem sabor, se veem apagados, se veem dominados pelos pensamentos, pelos valores desse mundo. Eu peço, Deus, restaura na sua igreja a salinidade, a luminosidade que o Senhor nos chamou para ter. Por isso, eu abençoo cada pastor, cada igreja, cada cristão que aprende com o Senhor a partir desse culto. Pedindo, Pai, que a nossa mensagem chegue aos confins da terra, para que todas as pessoas reconheçam e saibam que Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos seis, que Deus nos amou de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Deus te abençoe. Vai na graça, vai na paz. Um abraço.